Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Que a graça e a paz do Santo Deus esteja com vocês, em nome de Jesus. Eu quero dar a todos as boas-vindas, e que o Senhor esteja com todos. E eu quero dizer para você que toda vez que eu estou aqui na frente, a gente sempre sente uma coisa, um tremor antes de chegar aqui, não é, Almeida? Sempre a perna treme um pouquinho antes de chegar aqui. Mesmo depois de alguns anos na fé, a gente está aqui, sentindo a responsabilidade de passar para cada um a mensagem do Senhor. Então, se houver algum deslize, que vocês sejam compreensivos comigo, tá bom? A gente vai falar sobre um assunto que gera polêmica, não é? Os dons do Espírito Santo é um assunto que traz consigo alguns questionamentos, algumas polêmicas, algumas interpretações que geram muitas vezes dúvidas, sobretudo quando nós falamos sobre aqueles dons milagrosos que o Espírito Santo possa dar, possa fazer por intermédio das pessoas. Antes da gente começar a falar sobre isso, nós vamos pedir a direção do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, que toda glória, toda honra, todo poder, toda majestade seja ao Senhor, que é o Deus que está presente em todas as coisas, é o Deus que está presente em nós e que pode, através do seu Espírito Santo, trazer a verdade à tona, esclarecer o nosso coração e iluminar a nossa mente para a compreensão da sua palavra. Então, que o seu Espírito Santo esteja conosco nesse momento, nos dando o correto entendimento daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. Meus queridos, falar a respeito dos dons, é preciso que a gente, além de ler 1 Coríntios capítulo 12, também leia umas outras passagens que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha aqui comigo em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3 até o versículo 8. E lá diz assim: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Depois a gente vai ler também um outro texto em Efésios, capítulo 4, versículos 11 até o 16. Efésios, capítulo 4, 11 a 16, o apóstolo Paulo fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E a última passagem está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 até o 11. E o Pedro diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Muito bem, queridos. Falar sobre os dons do Espírito Santo é trazer à tona, como eu disse agora há pouco, um assunto polêmico, né? Os cristãos fazem milagres hoje? Os cristãos podem curar? A gente pode pegar em serpente e não ser morto? Eu tenho visto lá no pronto-socorro João 23 que veneno de serpente, o negócio é complicado. O cidadão, quando é picado, ele fica muito mal. Lá nos Estados Unidos tem uma seita em que as pessoas pegam cobras, né, serpentes, e dizem que não acontece nada. Vez ou outra, infelizmente, né, um ou outro acaba morrendo por picada de serpente. Então, não é tão simples assim. A gente pode fazer milagre, a gente pode falar em línguas, como é que é? Como é que funciona isso na prática de hoje, nas igrejas? Aqui, as pessoas na Igreja de Cristo, as outras denominações, sobretudo, né, depois da doutrina pentecostal, que chegou com força ao nosso país nos últimos anos, essa característica tem sido cada vez mais divulgada e valorizada nas igrejas. Mas eu quero dizer para você o que a Bíblia ensina sobre isso. O que nós precisamos saber sobre os dons espirituais? Primeiro, irmão, eu não vou dizer para você hoje, não é o objetivo da minha pregação nesse momento, da mensagem, falar para você que nós vamos fazer milagres ou não, se a gente vai falar em línguas diferentes aqui ou não, né? Não é esse o meu objetivo. Até porque não teríamos tempo suficiente para fazer. Se ao final dessa mensagem houver alguma dúvida, nós teremos outras oportunidades para falar sobre isso, sobretudo na aula dominical, ok? Mas o apóstolo Paulo começa dizendo sobre isso o seguinte: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus, como o apóstolo diz no seu texto aos Coríntios, que quem concede os dons, quem concede as competências, quem concede a habilidade é Deus. Não há qualquer pessoa que possa entregar para outra essa competência. Não há qualquer pessoa que possa transmitir alguma competência para alguém. Deus é quem nos capacita. Deus é quem entrega a nós a competência, a habilidade de fazer algo. Nós não podemos achar que nós somos autossuficientes para fazermos por nós mesmos o trabalho espiritual. E ele diz, olha, é o Espírito Santo quem capacita
as pessoas. Deus, através do seu Espírito Santo, é quem faz isso. E aí, meu irmão, se você quer fazer algo espiritual na sua vida, não há outro caminho, senão se submeter à vontade do Espírito, à direção do Espírito de Deus para fazer. Para nós cristãos, para nós que cremos no sangue salvador do Senhor Jesus, as coisas espirituais, as coisas referentes à nossa vida espiritual, devem ser conduzidas pelo Espírito de Deus, não é? Não há outro caminho diferente. É obrigatório, portanto, para o discípulo de Jesus conhecer, não ser ignorante. O ignorante nesse sentido é o que não tem preocupação com conhecimento, com esclarecimento, com a curiosidade de aprender. Então, meus amigos, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre os dons espirituais é que a gente, como cristão, precisa se informar, precisa conhecer, precisa saber, precisa ter curiosidade e vontade de aprender. Sem isso, a gente não vai conhecer as coisas do Espírito Santo. O Paulo também fala que há diversidade de dons, e ele diz, olha, alguns fazem isso, alguns têm a capacidade daquilo, alguns, vão ensinar, outros vão aprender. Então, na verdade, o que a gente precisa saber é que Deus não limitou. Deus é o Deus da diferença, irmão. Deus é o Deus que criou as cores todas diferentes. Deus criou as pessoas diferentes. Deus deu competências diferentes, deu modo de pensar diferente para as pessoas, não é? Então, há maneiras diferentes de conduzir uma situação. Então, o principal de nós, como cristãos, é percebermos que Deus está na diferença. Deus, Ele te dá a habilidade de cantar. Deus te dá a habilidade de passar uma mensagem. Deus te dá a habilidade de ensinar. Ou Deus te dá a habilidade de ter a fé e de estimular as pessoas com a sua fé, com o seu exemplo, com o serviço que você presta, seja ele qual for. Tem irmão que administra bem, tem irmão que ora bem, tem irmão que tem a fé invejável. Então, o que nós precisamos aprender é que há diversidade, como Paulo fala, há diversidade de operações, mas o Espírito que opera em todos é o mesmo. E qual o objetivo de Deus fazer isso para a igreja? Também o Paulo fala, mas a manifestação do Espírito dada a cada um é para o que for útil. É para o que for útil. Então, meu irmão, se você não está usando, a sua competência para o que é útil, logo você é não ouvi, inútil. Então, o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, a sua fé, você acrescenta o amor, você acrescenta o trabalho, você acrescenta isso, você acrescenta aquilo, para quê? Para não se tornar inútil, infrutífero, incapaz de contribuir. Então, o seu dom, seja ele qual for, meu irmão, se não está sendo usado para contribuição, não adianta. E o desejo de Deus, quando nós aplicamos o conhecimento que nós adquirimos, quando nós praticamos a habilidade que Ele nos conferiu, o desejo dele é que o corpo de Cristo, a igreja, cada um de nós seja
aperfeiçoado. Né? Quando você contribui, a igreja cresce. Quando você participa, a igreja é edificada para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O objetivo do dom que Deus te deu é que você, aplicando, você vai ficando cada dia mais parecido com o seu Criador, mais parecido com o seu Senhor, mais capacitado em ser como Jesus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, amadurecidos, não é? Nosso objetivo é crescer enquanto cristãos, é amadurecermos enquanto filhos de Deus, é não ficarmos abalados com qualquer situação e isso nos incomode a ponto da gente questionar a nossa fé. O cristão amadurecido, ele é enraizado, ele é o solo fértil, que diante das dificuldades que a vida, que os relacionamentos, né, que a nossa condição financeira ou social, seja qual for ela, isso não vai nos desarraigar, né, arrancar a nossa raiz no solo onde nós fomos plantados, não é? Não vai tirar de nós a boa semente que o semeador semeou. Então, o cristão maduro, ele não se submete às circunstâncias. Ele vai ser a pessoa que vai ter a sabedoria do Espírito Santo, não é? É um dom que o Espírito Santo dá. Ele vai ter o discernimento, que é um dom que o Espírito Santo dá, para avaliar. Ele não vai ficar chateadinho quando o irmão não fizer exatamente o que ele quer, quando a igreja não se portar como você acha que deve ser. Nós vamos ser crescidos o suficiente para contribuir na igreja. Então, irmão, o dom que Deus te dá é para isso. Agora, mais do que qualquer outro dom que nós possamos ter, dom de falar a língua diferente que possa existir, dom de profetizar que possa existir, o Paulo, nesse capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele continua, ele fala dos dons e ele vai discorrendo sobre esse assunto, e na continuação dos seus argumentos sobre os dons, ele diz assim: há algo muito superior à capacidade de profetizar. Há algo muito superior à capacidade de falar em línguas diferentes. Há algo muito superior à capacidade de curar, de fazer operações milagrosas para as pessoas verem. E é sobre isso exatamente o objetivo da minha mensagem hoje. Há 3 dons que superam qualquer outro. Há 3 competências, e essas, irmãos, todos nós podemos cultivar. Há 3 habilidades que nós, com o exercício da nossa fé, com o exercício do nosso cristianismo, nós podemos ser perfeitos, ser aperfeiçoados, ser cada dia mais parecidos com o próprio Jesus. Há 3 dons que superam qualquer habilidade sobrenatural que possa aparecer em qualquer outra pessoa. E o Paulo termina o capítulo 12 dizendo assim: procurem com zelo os melhores dons. E inicia o capítulo 13 dizendo o caminho, apontando um caminho muito mais excelente. Os melhores dons estão no capítulo 13. E ele fala que os melhores dons que alguém pode cultivar na sua vida, mais do que falar língua,
mais do que profetizar e prever o futuro e falar que Deus disse isso ou aquilo para aquela pessoa, mais do que isso, irmão, você pode amar. Esse é o caminho excelente. Esse é o dom que Deus te deu e está à sua disposição. Diz a Bíblia que o amor jamais acaba. E havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, elas cessarão, havendo ciência, desaparecerá, mas o amor jamais acaba. E eu quero, irmão, conclamar essa igreja à prática do amor. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos um mundo em que o ódio tem sido cada vez mais propalado, tem sido cada vez mais estimulado entre as pessoas. O ódio a respeito da sua condição social diferente, o ódio a respeito do seu pensamento político e ideológico, o ódio a respeito da sua origem étnica, né? Da cor da sua pele. Então a gente tem fomentado, ou visto pelo menos, a fomentação, né, disso, sobretudo nas redes sociais, né? E que nós, esse país, sobretudo, mergulhou nessa onda de ódio. Mas o Senhor Jesus, Ele fala para nós, amem uns aos outros. Essa é a principal característica do meu discípulo. O Senhor Jesus diz isso. A Bíblia diz que Jesus amava as pessoas. A Bíblia diz que Jesus olhava com amor para as pessoas, desejando o seu bem, desejando que aquela pessoa fosse saída, retirada das garras do inimigo, da desesperança do inferno. Jesus, ele lamentou profundamente sobre Jerusalém e falou: olha, eu desejei, nesse período inteiro, eu desejei que vocês estivessem comigo, que vocês acolhessem a minha mensagem, mas hoje eu estou sendo entregue aos meus torturadores para morrer pelos pecados de todos vocês. Jesus, ele amou as pessoas profundamente e ele desejou que Jerusalém, que os judeus e que as pessoas acreditassem que ele era o Messias enviado de Deus. A Bíblia também diz que Jesus, que o próprio Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E a Bíblia também diz que o mandamento que Ele nos dá é que amemos uns aos outros. Meu irmão, esse é o dom, sabe? Se há algo que você precisa buscar, se há algo que eu preciso buscar, é amar vocês com profundidade, com um amor que é visto só em Jesus. E esse amor nós aprendemos é com Ele, é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar essa competência, não é? De você chegar aqui e sentir-se feliz, como o nosso pastor gosta de dizer, que aqui é o melhor lugar do mundo. Esse amor é o Espírito Santo que vai te dar. Então, meu irmão, antes de buscar algo sobrenatural, tá, vamos buscar o possível. Vamos amar uns aos outros. Eu quero fazer um compromisso com vocês e gostaria que vocês também se comprometessem com o próprio Deus, não é? De nós nos amarmos, de nós eliminarmos as diferenças entre nós, de nós buscarmos o bem uns dos outros, para que, como o apóstolo Pedro disse no seu texto, toda glória seja ao Senhor Jesus, para todo sempre. Amém? Amém, queridos? Amém. O apóstolo Tiago, sobre o amor, ele disse que cobre uma multidão de pecados.
As ofensas que você possa ter feito a mim, Newton, estão esquecidas. As ofensas que eu fiz ao Newton, eu espero que ele também esqueça, né, Newton? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Jesus fez isso por você e por mim, não é? Ele não nos vê como inimigos. Ele nos chamou de amigos, não é? O amor faz isso, tornar pessoas antipáticas umas às outras em pessoas amigas, próximas, capazes de conviver amigavelmente, né? Fraternalmente, não é? Então é esse o meu objetivo nessa igreja, é me esforçar para viver fraternalmente, amigavelmente com todos. Não há dúvida de que, se amarmos uns aos outros, vamos superar em muito, qualquer demonstração sobrenatural de poder de Deus. Nós vamos conquistar as pessoas para essa casa, para esse reino, é com amor. É com o amor de Jesus, não é de outra forma. Eu gosto de pegar os exemplos do apóstolo Paulo, que ele viveu essas questões profundamente. Ele tinha na alma essa relação com Deus, né, e esse amor, e ele deu o exemplo. E eu vou te convidar para ver comigo rapidamente a carta aos Filipenses. Nessa carta, a gente consegue ver os 3 dons que o Paulo cultivou na sua vida, os 3 principais que ele próprio mostra para nós: o amor, a fé e a esperança. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai perceber o amor que Paulo tem por Deus, o amor que Paulo tem pelos irmãos, o amor que ele tem por si mesmo, pelo cuidado consigo mesmo. E ele fala aos irmãos: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho em entranhável afeição em Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 8 a 11. Paulo demonstra o seu amor, o seu apreço à igreja de Deus. Eu tenho saudade. Irmão, você sente saudade da igreja? Você sente esse amor, de vontade de ir para casa? O Davi falou: que alegria é chegar na casa do Senhor. Você sente isso, irmão? Né? E eu sinto isso. Então, a gente precisa buscar, sabe? A gente precisa. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, assim estai firmes no Senhor, amados. O Paulo falando aos Filipenses também, mais uma vez manifestando o seu amor profundo àqueles irmãos. Quando nós amamos uns aos outros, eu já disse, nós somos capazes de conviver com a diferença. Diferente de cultivar o ódio, né? Racial, étnico, ideológico, político, enfim, social, qualquer que seja ele, nós vamos conviver harmoniosamente com as diferenças. Não é pecado ser diferente, irmão. Nós não somos obrigados a enxergarmos o mundo da mesma forma. Aliás, é a diferença que nos permite exercitar o crescimento e exercitar a multiforme sabedoria de Deus. Eu não vou falar igual a vocês, né? O meu sotaque, apesar de mineiro, a minha origem lá, da minha família, tem outras coisas. Então, assim, nós vamos ser diferentes, né? Minha formação é diferente, então a gente vai pensar muita coisa diferente.
Agora, sobre a esperança, o Paulo também fala sobre a esperança como um dom a ser cultivado pelos irmãos, pela igreja. E ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Depois ele diz: olha, não que eu já tenha alcançado, mas, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Esperança, irmão. Esperança é que a gente precisa cultivar. A gente está vendo o nosso país de joelhos, não é? Jogado às traças e, enfim, é isso que a gente está vendo. E a gente olha para isso e a gente tem uma certa, pelo menos acontece comigo, não sei com vocês, mas eu olho para essa situação e falo, não tem jeito. Na hora que você pensa que não tem jeito, cada hora é uma coisa pior que a outra que aparece. Mas a nossa esperança, a esperança que nós alimentamos, a esperança que Jesus nos trouxe, ela nos dá a chance de enxergarmos adiante. Ela nos dá a chance de enxergarmos que nós vamos estar na eternidade com o Senhor Jesus. Nós não somos desse país. Jesus já disse que o reino dele não é físico. Ele já disse que o reino é espiritual e que nós, a nossa morada, já está preparada para nós nos céus. A nossa esperança, a esperança que nós alimentamos, nos ajuda a enxergar além dessa vida, além dos acontecimentos ao nosso redor. E mais ainda, a esperança que nós alimentamos nos estimula a continuar, pois há algo melhor depois dessa vida. Você quer chegar lá, irmão? Qual é a esperança que você alimenta? Bom, alguns alimentam, não, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero não sei o quê, eu quero realizar, enfim. Qual a esperança? O que te estimula nessa vida? O que precisa nos estimular é a esperança da vida eterna. E por último, o que nós vemos no apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, é a fé. A fé do apóstolo Paulo é que permitiu a ele dizer: eu posso todas as coisas. Eu aprendi a viver as diferentes situações que a vida possa me apresentar. Paulo disse isso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo, ele mostra, sobretudo, irmão, a circunstância em que ele enfrentava, as situações que ele enfrentava quando ele escreveu a carta. A esperança, a fé, o amor o capacitaram a falar com os irmãos, mesmo preso. Você não pode esquecer que essa carta, Paulo estava preso e prestes a ser morto. E ele fala com os irmãos: alegrai-vos, alegrai-vos. De onde vem essa força? De onde vem a alegria? De onde vem essa capacidade que mesmo na adversidade ele tira uma competência capaz de estimular os irmãos? Alegrai-vos, irmãos. O Paulo disse preso.
Como é que é a sua atitude diante das dificuldades que você enfrenta? Você estimula ou você é vencido pelas suas dificuldades? Se não, irmão, eu quero, para terminar, eu quero dizer para você que mais importante do que falar em línguas, mais importante do que você curar alguém, é você amar e ter a fé e a esperança no Deus que salva, no Deus que cura, no Deus que alivia as dores e as ansiedades, não é? O Senhor é capaz de qualquer coisa para nós, mas a nossa fé precisa nos estimular a essa prática. Que Deus, então, te ajude a buscar os melhores dons, o excelente caminho, porque as coisas vão passar e o que fica é a fé, o amor e a esperança. Que Deus enche o seu coração dessas coisas, que Deus encha a sua vida com esses dons e que o Espírito Santo te dê cada dia mais capacidade de realizar e estimular essa igreja, né? As pessoas que estão à sua volta, que o Senhor te faça brilhar onde você estiver e que a sua luz, né, e que a sua presença exale o bom perfume do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que Deus seja louvado.